A Bíblia diz que Jesus ia para uma terra pagã, Sírio-Fenícia. Ele cruzando a fronteira com os discípulos, aparece uma mulher gentia, pagã, no cenário. E aquela mulher ia desesperada, gritando, e Jesus nem dava bola para ela, nem dava ouvidos. Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Parafraseando, eu estou sabendo que o Senhor é amoroso, que o Senhor acredita em quem ninguém acredita, que o Senhor restaura quem ninguém tinha coragem de restaurar. Me atende. E Jesus não parou. Ela perturbou tanto que os discípulos interromperam Jesus e disseram: Senhor, atenda essa mulher. A gente não está aguentando a perturbação. Jesus diz aos discípulos: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continuou andando e a mulher não desistiu. Senhor, me atende, Senhor. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí Jesus para. E quando ela se aproxima, Jesus dá na nata a resposta: filha, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. O amor foi além da fronteira. A pagã, a gentil, disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela e disse: nem em Israel eu vi tanta fé, filha. Vai, seja feita conforme a tua vontade e a tua fé. Na hora, o demônio deixou a menina. O amor e o milagre ultrapassou as fronteiras e chegou no meio dos gentios. O sistema soube. Então tentaram bloquear. Vamos pará-lo. A Bíblia diz que a partir daquele momento procuravam Jesus não só para prender, mas para matá-lo. Porque Jesus estava ultrapassando o limite religioso. E muitos gentios, muitos judeus impuros até aqui, estavam aceitando a proposta do Evangelho. Aí vem o capítulo 23 de Mateus. Aí Mateus diz que Jesus lamenta Jerusalém, porque não o recebeu. Capítulo 24, Jesus prega uma mensagem dura de juízo. Capítulo 25, Jesus prega uma mensagem de arrebatamento e de reserva de azeite. Capítulo 26, saindo de Jerusalém. Aí Mateus diz que naqueles dias, depois que Jesus terminou de pregar, houve uma reunião urgencial. Qual foi a reunião? Na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Para quê? Para matar Jesus, a traição. E quem estava na reunião? Só os top, só a elite, só a alta cúpula do fariseísmo e do saduceísmo e de outros grupos religiosos. Tiraram as diferenças e se uniram para matar Jesus. Porque se matar ele, esta questão vai embora. Se matar ele, a exclusividade permanece. Ele é uma ameaça para o nosso cargo. Ele é uma ameaça para a nossa fé. Então vamos matá-lo. É a partir daqui que a Bíblia diz que o amor de Deus chegou a nós. Ou seja, de uma forma mais evidente e impactante. De uma forma realizadora. Porque quando Israel rejeitou a Cristo, aí Paulo escrevendo aos próprios Romanos, no capítulo 11, ele diz que agora Deus endureceu o coração de Israel para que os gentios pudessem entrar. É aqui que a graça entrou. Quando Israel rejeitou a Jesus, como foi dito aqui pelo pastor, ele olhou para nós, os gentios, e viu graça, e a gente achou graça aos olhos dele. O que é graça? Veja que quando Paulo escreve a outra igreja gentia de Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos, os gentios, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Ele diz que nós não era ninguém, vivíamos debaixo da ira, dominado pelo inimigo e pelo pecado. Quando nós não éramos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos vivificou com ele em Jesus Cristo, sendo nós transgressor. Aí é quando ele diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Vejam que esta graça, o que é graça? Favor imerecido. E para ter graça, para ter favor, é preciso amar primeiro. Ou seja, graça é da entrada num livro de conta. Gisolomai no original é da entrada num livro de dívida.
Quando Deus olhou para o livro, a nossa história estava ferrada, a nossa história estava manchada, a nossa história, o pecado predominou, a morte predominava, mas Ele disse: eu vou assumir, eu vou pagar por eles, eu vou dar o meu filho, não só por ele, mas para não ter mais diferença entre judeu e entre grego, entre judeu e entre gentil. Aí Ele diz: é pela graça, aonde o pecado abundou, a graça foi maior, e o amor de Deus chegou a nós. E qual é a coragem e o amor? Sendo nós ainda transgressores e pecadores. Sendo nós ainda pecadores. O sistema planeja tirar isso de nós. Vamos matá-lo. Se matar ele, acaba a esperança. E levaram Jesus ao julgamento mais cruel que um ser humano podia passar. Qual era o julgamento? De cruz. Crime político. A lei judaica não permitia crucificação, era chicote por contendas. Mas eles quiseram apagar pela raiz a história de Jesus. Pelo sistema, a superioridade religiosa ia terminar na página branca e dali não tinha mais para frente. Agora levam Jesus ao julgamento, sem direito à defesa. E o que eu acho lindo é que Deus permitiu, gente, por amor a nós. Qual é o pai que faria isso? Dar o seu próprio filho para restaurar o seu inimigo, para reconciliar com o inimigo. Sempre a reconciliação, ela parte do ofensor para o ofendido. Mas aqui foi o contrário. O ofendido buscou reconciliação com o ofensor, acreditou nele. Jesus vai à cruz, dilacerado, foi no quartel-general. Massacraram a ponto de nenhuma simulação lógica na Bíblia, no texto, nos relatórios. O médico florense José Antônio Laurenti, ele trouxe um contexto, se fosse fazer uma autópsia. Ele chora enquanto faz este relato. É um dos mais famosos do mundo, dando resposta à revista El Del Mundo, uma revista histórica de caráter religioso. Ele diz que o crânio, o couro cabeludo de Jesus estava encharcado, se fosse fazer uma autópsia, encharcado de sangue. O crânio com perfurações profundas, causada por algo pontiagudos, que foi a coroa de espinho. Ele diz que o corpo de Jesus estava cheio de hematomas, o quanto ele sofreu. A Bíblia diz que meio-dia crucificaram ele 9 horas depois de dilacerar. Meio-dia, 3 horas depois de pendurado, o sol escureceu. O contexto nos diz, do contexto, que se fosse fazer uma autópsia, o seu punho estava rasgado, como se fosse sustentando o peso de alguma coisa que foi do seu corpo. Quando dá 3 horas da tarde, ninguém suporta. Agora, para eles, estava acabando a expectativa dos oprimidos, dos gentios. Por quê? Porque estava chegando a hora de falecer. Quando dá 3 horas da tarde, Jesus brada o brado de vitória, o brado de liberdade. Pai, está consumado, Pai. Tetelestai, não deve mais nada. A dívida foi pago, Pai. Agora eles não têm mais dívida. Já foi sanada, está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando Jesus deu este grito de vitória, a primeira coisa que se rompe é a supremacia que os judeus achavam que tinha, de só um homem ter direito de adorar no Santo dos Santos. Aí Deus diz: agora não vai mais haver diferença entre judeu e entre gentil, entre judeu e nem grego. Rasgou o véu de alto a baixo, agora está aberto, agora está livre, agora pode adorar, agora pode entrar, não há mais diferença. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Diga para quem está ao seu lado: não tem mais véu. Vai adorar ou vai ficar olhando?
Não precisa os impuros agora para adorar, se lavar nas águas, no rejeito dos sacerdotes. Não, agora já não é mais as águas sujas que descia pelo cano, aonde os impuros fazia a purificação. Agora o que é o sangue que verteu da cruz, é o sangue de Jesus. Agora não tem mais quem impeça, Ele nos purifica de todo o pecado e a gente pode entrar para adorar. 3 horas. A notícia chega no sistema. Acabou de morrer. Amanhã é sábado. Maestro, me ajuda aí. Amanhã é sábado. Não pode ficar corpo na cruz. É o grande dia da preparação. Quebra os ossos. Chegaram no primeiro, está vivo ainda, quebra os ossos. Chegaram no segundo, quebraram os ossos. Chegaram em Jesus, ele já estava morto. Para cumprir o que estava escrito, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas foi aqui, gente, uma das formas mais dolorosas que esse médico relatou, conforme os relatos atuais, bíblicos. Quando aquele soldado com uma lança de guerra cravou Jesus no seu lado, aquela lança cruzou todo o corpo de Jesus, transpassou. E ele diz que aquela lança rompeu primeiro o rim, estragou o fígado, saiu cortando a membrana que envolve o coração e saiu do outro lado. Quando ele puxa de volta a lança, vem arrastando as artérias, a ponto que quando ele puxa a lança até fora, sangue e água jorrava do corpo de Jesus. Nessa hora, já tinha sacerdote no pé da cruz, já tinha alguém batendo no peito, arrependido, e dizia: verdadeiramente, verdadeiramente este era filho de Deus. Morreu. Acabou. O problema está nas últimas 3 horas. Segundo historiadores, até as 6 horas da noite, não podia ficar cadáver pendurado na cruz. Porque outro dia é o dia da preparação da Páscoa. E eles não podiam estar pendurados. Então a proposta do sistema religioso era que até as 6 horas da noite, se o corpo de Jesus não fosse tirado da cruz, era o que eles queriam, a história ia acabar ali. Porque Jesus ia ser enterrado como indigente. A palavra indigente é o estado mais miserável de um ser humano. Quando o indigente morre, ele é jogado na vala comum. A história dele se acaba ali. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe quem é pai. Ninguém sabe quem é mãe. A história limpa por completo. O sistema limpa tudo. Então as últimas 3 horas de Jesus foi decisiva. Então a Bíblia diz que na 10ª hora, 4 horas da tarde, a notícia chega para o sinédrio. Está pendurado ainda. Não tem nenhum discípulo para tirar. Até agora não. Boa, é isso que a gente quer. 10ª hora, 5 horas da tarde, ainda está pendurado? Tá, só falta 1 hora, vai para a vala. Nós estávamos fritos. Aí Mateus capítulo 27, versículo 57, Mateus diz que no cair da tarde, no final da tarde, é o período de 5 às 6, a última hora do dia. Na última hora, no cair da tarde, aparece um anônimo. Um discípulo que até aqui ninguém conhecia. E era rico. José de Arimateia. No cair da tarde, na última hora, José de Arimateia vai a Pilatos, o governador. Não vai pedir favor ao sacerdote, vai direto ao governador. Pilatos: pois não, José, eu quero te pedir um favor.
Uau! Me dá o corpo de Jesus. Enquanto a gente não valoriza muito, a gente entre aspas. Enquanto a gente não vibra, gente. Enquanto a gente muitas vezes bota tanta barreira. Jesus aqui era um cadáver para qualquer pessoa, até para os discípulos. Aparece José de Arimateia investindo em um cadáver. Acreditando em um cadáver. Deus usou um anônimo na última hora. Aí Pilato autorizou e mandou a ordem: digam que entrega o corpo de Jesus a José antes das 6. Diga para quem está ao seu lado: o projeto de Deus não vai para a vala não, filho. Pode até o tempo terminar, mas na última hora Deus faz alguma coisa. Se você é projeto de Deus, descanse, esquece a vala. Pode até machucar, pode até desprezar, pode até pisar no pescoço, mas para a vala não vai. A história vai ter que dizer de onde você veio e quem é você. Ele enterra, tira da cruz, se envolve num pano limpo e deposita no sepulcro. O que eu acho lindo é que Mateus diz que ele pega uma pedra enorme e empurra, revolve e coloca na tampa do sepulcro. A pedra estava encostada. O primeiro dia termina assim: a pedra encostada. Quando é a manhã do segundo dia, os sacerdotes, o sistema fica nervoso, já que não foi para a vala, vai apodrecer lá dentro. Aí procuraram Pilatos e disseram: Pilatos, a gente lembrou que ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Pedimos soldados para tomar conta durante 3 dias, para não acontecer o pior: os discípulos roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Pilatos disse: a escolta está aí, faça o que vocês bem entender. A Bíblia diz que ele pegaram a escolta, levaram para o túmulo. E para piorar a situação, pediram autorização para lacrar o túmulo com o selo imperial. O selo do governador era representativo de Roma. E aquilo era quase que intransponível. Ninguém podia nem se aproximar, porque Roma tinha lacrado a entrada do sepulcro. Agora a crise assolou. Se o primeiro dia foi dolorido, o segundo foi pior. Acabou. Além de estar morto, a pedra foi lacrada. O único túmulo que está lacrado é o dele. Os outros podem entrar, mas o dele não. Ninguém pode entrar porque Roma lacrou. E ainda tem soldado para não deixar ninguém chegar perto. A notícia se espalhou e muitos desistiram. Acabou, ele morreu. Acabou. Eu disse isso, eu volto a dizer. Você já calculou? Você ouviu, por exemplo, quanto foi investido em dinheiro em uma escola de samba no carnaval atual que passou, para mostrar que Jesus estava morto ainda? Uma escola de São Paulo investiu milhões para levar para o Sambódromo a apresentação, a morte, Jesus e o inferno. E isso foi em rede nacional e mundial. E eles apresentaram, surraram Jesus. O ator caiu no chão. Terminou a apresentação, a morte cantando, o inferno rodeando, e Jesus deitado, morto no chão. Então a televisão chegou, entrevistou os organizadores. Eles orgulhosamente batiam no peito. E a notícia começou a bombar na rede social, nos jornais televisivos. Só era o que se ouvia falar: Jesus está morto, a morte e o inferno venceu. E essa notícia saiu correndo. Mas olha para quem está ao teu lado e diga: foi fake news. Diga para ele: foi fake news. Porque na manhã do terceiro dia, já que ninguém podia entrar, o papai do céu, por amor a nós, resolveu quebrar o lacre e tirar a pedra.
Já que o sistema proibiu e Roma proibiu, a Bíblia diz que no terceiro dia, Maria Madalena vai ao sepulcro. Quando chega lá, parecia que tinha dado um terremoto, uma bagunça, os soldados desmaiados, o lacre foi rompido e a pedra removida e o túmulo estava aberto. Quando elas se assustam, dois homens com semelhança de relâmpago apresentam-se e perguntam: o que é que vocês vieram buscar? A Jesus, o nosso mestre. Ele não está mais aqui não, ele já voltou a viver, ele já está vivo, ele já ressuscitou, o projeto está de pé, ele está vivo. Pela graça, Ele está vivo, por amor a nós. Vejam que nem os discípulos acreditavam. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus e não acreditavam, não esperavam que nós gentios fôssemos alcançados por esse amor. Vejam que quando o próprio Jesus começou a batizar, quando Deus disse a Pedro: vai à casa de Cornélio, um gentio. Pedro disse: não, Senhor, é imundo, eu nunca comi nada imundo. Aí Deus diz: não chame imundo o que eu purifiquei. Depois que a página branca foi virada, a gente entrou no contexto. Antes da página branca, eu não poderia estar aqui, porque negro não fazia parte do sistema religioso. Antes da virada de página, você não poderia estar aqui, porque você era gentio. Mas depois que a página virou, Deus disse a Pedro: não chame mais de imundo o que eu purifiquei. Vai na casa de Cornélio. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo encheu a casa de Cornélio e a vida dele. Pedro se assustou e olhou para o céu, reuniu os judeus e disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, porque até os gentios estão recebendo o poder de Deus. Diga para quem está ao seu lado: se dependesse do homem, a gente não estava comemorando 50 anos dessa congregação. Mas foi pela graça. Eles queriam tirar a história de pai e de mãe. Deixa eu te pedir um favor. Pega a tua Bíblia aí. Mais de 50 anos contando o calendário depois de Cristo. Mais de 30 anos depois da ascensão de Jesus. Pega a tua Bíblia e abre na página branca. Abre aí no último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Vê se a tua Bíblia, igual a minha, tem uma página branca entre o Novo e o Velho Testamento. A minha tem. Ela está aqui. Só com o nome em cima, Novo Testamento, mas não tem nada mais escrito. Chegou na página branca. Os saduceus e os fariseus queriam terminar a história aí, se ele fosse para a vala. Agora vira a página. Vira a página branca para o primeiro capítulo de Mateus. Aí aqui, gente, se você queira acreditar ou não, se seja cético ou não, sendo ateu ou não, sendo o que for, se for ler aí, vai ter que ver a história. Aí Mateus, inspirado por o Espírito Santo, Deus inspira Mateus para dar na cara do sistema: vocês não têm mais superioridade, porque agora não há mais diferença. Aí Mateus começa a escrever o Novo Testamento e começa a contar a genealogia, a história, que era o que o sistema queria acabar, a história de Cristo. Aí ele começa dizendo, primeiro capítulo, primeiro versículo: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Aí ele rasga a história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou a Perez, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Ele vai dizendo, Davi gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Jeosafá, Jeosafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzia, Uzia gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia, e Josia a Jeconia. Aí vem o cativeiro, o exílio. Acabou a história? Não. Depois do exílio babilônico, ele diz, Jeconia gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, Azó gerou Zadok, Zadok gerou a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José. Qual foi? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo, o Messias, da qual nasceu Jesus. A história está lá, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. A história não foi apagada. Por amor a nós, por amor a nós, 2000 anos que tentam apagar essa história. Liberalismo teológico através de Bultmann, o ícone do liberalismo. Vamos tirar a legitimidade da Bíblia. Vamos tirar o quê? A crença em milagre e em ressurreição. Não sobreviveram, a igreja venceu. O ceticismo. Tentaram de todos os lados. O liberalismo teológico. Vai morrer, vai desistir. Não. 300 anos de frieza, aonde tentaram tirar existência e legitimidade da Bíblia. Não conseguiram parar a igreja. Reforma protestante, o sangue não tem mais poder. A salvação é pelas indulgências. Não venceram. Quando pensaram que tudo estava acabado. Início do século XX, o avivamento vem. Vamos parar esta igreja. Não tem como parar, gente. Século XX. Nesses 50 anos, muitos sofreram. Muitos levaram tomatadas. Muitos foram surrados. Muitas jovens não tiveram o privilégio de tocar nos instrumentos tão lindos e cantarem tão lindos. Nem direito de estudar nas escolas públicas tinha. Qual era o erro? Qual era o crime? Acreditar que Jesus era vivo e o único Salvador. Nesses 50 anos, muitas lágrimas mancharam os banquinhos de madeira e os cimentos batidos. Mas eles não desistiam. Nesses 50 anos, muitos não eram chamados de gospels. Muitos não tinham o privilégio de falar no microfone tão bons em fio. Eram chamados de bodes. Não tinha direito a desfrutar de nada, porque o sistema proibia.
não tinham direito de adorar em um templo forrado. Era tábua, palha, zincro. E os não crentes correndo atrás, chamando de bode. Olha os bodes, os miseráveis. Quando os próprios padres ensinavam a congregação deles a nem dar copo de água aos crentes. Mas eles continuavam sem desistir. E a pregação, gente, era simples. Jesus está vivo. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Agora são 50 anos. Se você puder, olha para quem está ao teu lado e diga: agora é o nosso tempo. É a nossa hora. Fique de pé, por favor. Mas pastor, por amor, gente, por amor a Ele, porque Ele nos amou quando a gente ainda era pecador, porque Ele nos amou quando a gente não prestava, a ponto de provar o seu amor dando o seu único filho. Aí Paulo disse: vocês não têm razão para desistir. Israel é indesculpável porque rejeitou. Aí Paulo aos Romanos, no capítulo 11, ele diz: olha, gente, vocês eram zambujeiro. Vocês foram cortados do natural zambujeiro, contra a própria natureza, contra tudo e contra todos, vocês foram cortados. Quando ele chega no versículo 25, ele diz: e eu não quero que vocês ignorem esse segredo, para que vocês não tenham presunções, de que Deus endureceu a Israel, em parte, para vocês entrarem. Até cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Veja quem movimentou. Veja quem é a igreja do Novo Testamento. Isso implica dizer, até a única trombeta, a última trombeta tocar, como foi falado aqui pelo pastor Vitorino, até a última trombeta tocar, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, continuar falando que Ele está vivo, continuar impactando as nações através das nossas vidas. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Porque o mesmo Jesus, diga para quem está ao seu lado: eu já estou andando, esperando a trombeta tocar. Eu achei lindo quando o pastor Vitorino disse ontem: eu já ando na rua com o ouvido assim. Quando Paulo disse isso, foi para conter a mensagem dos gnósticos. Foi para conter a mensagem dos estoicos e dos epicureus, filosofia grega, que dizia que não tinha vida após a morte. O prazer da vida era o melhor da vida, o bem da vida era o prazer. E dizia que quem morreu, morreu, acabou. A igreja estava fria, a igreja em Tessalônica estava desistindo. Ele disse: irmão, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque este mesmo Senhor, o mesmo Senhor, Ele descerá do céu com um alarido e com a voz do arcanjo. Nós não vamos primeiro do que os que já dormem no Senhor, mas eles ressuscitarão primeiro, e depois. Então diga: olhe bem para mim. Diga para quem está ao seu lado: olhe bem para mim, porque amanhã eu já posso estar com outro corpo. Alarido, barulho, voz do arcanjo, a ordem, e a trombeta vai soar. Me ajuda aí, 2 trombeteiros, rapidinho aí, Diego. Vamos ensaiar para concluir. Eu vou gritar alarido. Se você quiser e puder, dá glória sem parar. Quando eu disser a voz do arcanjo e o toque da trombeta, vamos ensaiar como vai ser. Os trombetistas vão tocar sem parar.
com um alarido, enche o teu peito de glória. Com alaridos, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus.